Maravilha, minhas irmãs, meus irmãos, nós reunidos de novo aqui, sem nos importar das multidões, sem nos importar das pessoas que gostam de aparecer, e sim nos importar uns pelos outros, no amor do Senhor, pelo amor do Senhor, e por levar uma vida de mudança constante. É muita gratidão do meu coração para com o Senhor e para com vocês. E aqui, antes de falar a palavra que o Senhor tem preparado para todos nós, eu vou fazer uma leitura de uns versículos, os primeiros versículos de segunda carta aos Tessalonicenses. Essa leitura, tomem como se fossem minhas palavras, palavras próprias minhas. Tomem assim, porque eu digo, eu tenho aqui com que apertar. Porque eu digo, porque eu tenho lido e tenho visto que diz exatamente o que nós estamos vivendo. E talvez não chegamos ainda ao patamar espiritual de prosperidade da igreja em Tessalônica. Contudo, somos uma semente em Mercedes, como também somos em Santa Rosa, e podem até imaginar que nós fracassamos porque não estamos em Toledo, em outras localidades que temos visitado e não temos tido muito sucesso, mas tudo é porque não compreendem o mover de Deus. O mover de Deus é um mover sutil, um mover que somente pessoas espirituais conhecem. E as pessoas que não são espirituais, elas não percebem. Mas, por outro lado, minha incumbência é compartilhar com vocês o que eu estou percebendo. E vocês vão ver hoje ou amanhã ou qualquer outro dia que de fato isso está acontecendo conosco. Segunda carta aos Tessalonicenses, do versículo 3 até o 9. Diz assim: devemos agradecer sempre a Deus a vosso respeito, irmãos, como é justo, pois a vossa fé faz grandes progressos. A vossa fé faz grandes progressos. E cresce o amor mútuo de cada um de vocês por todos. Nada, meus irmãos, nada deve diminuir nosso amor entre nós. Nada. O amor que está em nós deve aumentar. Quanto mais sabemos que um irmão está fraco, é débil, não é sincero, não é verdadeiro, é problemático, deve crescer. A disciplina vem pela autoridade de Deus, mas o amor vem através dos membros do corpo de Cristo, através de todos os membros do corpo de Cristo. Assim, nós mesmos podemos dar glória, podemos nos gloriar de vós nas igrejas de Deus, nas outras igrejas locais, por causa da vossa constância e da vossa fé, em meio a todas as perseguições e tribulações que suportais. Nós só podemos glorificar a Deus se estamos juntos e sabemos do sofrimento do outro. E estamos compartilhando uns com os outros um verdadeiro sofrimento por Cristo e uma verdadeira perseguição por Cristo. Não por nosso egoísmo, nossa soberba, nosso dinheiro, não. Senão que nos perseguem porque veem Cristo em nós.
É isto um indício do justo juízo de Deus, para que vos torneis dignos do reino de Deus. Isso é um indício justo do juízo de Deus, para que vos torneis dignos do reino de Deus. Quando estamos passando por tribulação, é um sinal de que Deus está nos preparando para seu reino. E é juízo. O que está nos acontecendo é juízo. Tome isso como juízo para mim, não para os outros. Cada um tome para si e diga, por que está acontecendo isso? Por que minha expectativa é esta ou aquela e está acontecendo outra coisa? No negócio, no trabalho, no relacionamento, as amizades, inclusive no encontro com amigos, com irmãos em Cristo. Em tudo isso devemos nos perguntar, o que é que eu preciso mudar, que o Senhor está disciplinando, está julgando? Sabemos para quê, mas o que é que está incomodando a Deus em nós? Sabemos que é para nós nos preparar para o reino de Deus, mas não sabemos onde está o problema em nós. Então isso é muito importante, pesquisar na presença de Deus. De fato, é justo aos olhos de Deus retribuir tribulação aos que vos atribulam. É justo aos olhos de Deus. Muitas vezes a gente pensa, mas como está acontecendo isso com este que é ímpio, que é pagão, ou que é uma pessoa boa? Deus sabe por quê. Mas talvez Deus esteja punindo ela, porque ela nos perseguiu, ela nos fez dano. E nós ainda queremos salvar aquela pessoa do problema. Quando que em vez de deixar nas mãos de Deus, porque Deus realmente quer nos vindicar naquilo que fomos danificados. E a vós, os atribulados, Ele pretende retribuir o alívio conosco na revelação do Senhor Jesus, quando Ele vier do céu com seus anjos poderosos, num fogo chamejante, para punir aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Ou seja, Deus, quando permite tudo o que está acontecendo, Ele está também pensando em nós, em nos retribuir por nossa permanência, por nossa perseverança, por nos deixar ser transformado. Então ele diz, olha, eu vou mostrar para vocês como eu posso matar a milhões sem arma, porque eu sou dono da vida. E Deus muitas vezes faz isso com exatamente aqueles que nos estão fazendo mal. Há poucos dias morreu uma pessoa muito conhecida nossa, que estava nos contatos meus, e eu mandava muitas mensagens para essa pessoa, e de repente essa pessoa morreu. Algo assim como 63, 65 anos. Tendo tudo. As fotos dele, tudo era excursões em outros países, a viagem de avião, barco, ônibus, micro-ônibus luxuosos, para fazer piquenique em qualquer lugar, enfim, uma série de abundância. Quanto ele danificou aos verdadeiros servos de Deus, sem dar um tostão para ele, dando sim para aquilo que convinha a ele. Eu penso, eu não estou julgando. Deus está fazendo juízo e nós não vemos. E às vezes vemos e queremos ajudar a pessoa. Não é muito importante o que nós façamos de ajuda nas emergências, nas contingências, senão o que Deus está fazendo. E o que Deus está fazendo, devemos tirar o chapéu, nos ajoelhar diante de Deus e adorar aquele que
sabe o que está acontecendo e o que deve acontecer. E tem dois tipos de pessoas aqui neste grupo em Tessalônica. Aqueles que não obedecem ao Evangelho, está no versículo 8. Não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus e não conhecem a Deus. Muitos são crentes e não conhecem a Deus. E muitos que conhecem a Deus não obedecem ao Evangelho. Também porque não conhecem o Evangelho. Foi pregado um Evangelho falso e eles sabem que estão cumprindo com aquele Evangelho falso. E quando nós e outros por aí, poucos, pregamos o Evangelho puro e verdadeiro, eles não dão nem importância. Não, eles estão imbuídos de um evangelho falso e para eles isso vai salvá-los, fazendo guerra, fazendo coisas erradas em nome de Deus. E Deus tem que fazer juízo, não tem volta. Essa é só a introdução. Agora vamos a saber por que o anticristo não aparece até agora. O anticristo até agora não se manifesta. Dependerá da elite mundial em Davos, na Suíça. Dependerá de Elon Musk. Dependerá de Trump, de Biden, de Putin. De ninguém deles depende. Tem três possibilidades e eu vou mencionar e vocês vão me ajudar a discernir. Mas antes quero mostrar os dois versículos nos quais estamos meditando. No capítulo 2, aí do lado, versículos 6 e 7. Diz assim: e sabeis, e eu me pergunto, eu sei? Cada um de vocês tem que se perguntar, eu estou sabendo? Me preocupei por saber? Estou sabendo de verdade? Ou fui numa lagoa suja e bebi água suja e que me disseram que o anticristo é o teu esposo, teu pastor, teu patrão, teu presidente? E não busquei na fonte verdadeira, onde eu possa saber o que está acontecendo de verdade. Então, essa pergunta eu me faço. Eu gostaria que vocês também se façam. E sabeis o que atualmente retém o adversário. Vocês sabem? Eu sei que é o que está retendo ao adversário, ao anticristo, a fim de que seja revelado somente no tempo oportuno, pois o mistério da iniquidade já está em ação. Falta somente ser afastado aquele que até agora o retém. Meu Deus, quem é esse tão poderoso que está impedindo o anticristo se manifestar? Nós vamos ver hoje claramente, depois de muitos estudos, e eu não escuto quase nada dos vídeos da internet, quase nada. Muito pouco. Quando eu começo a escutar e vejo que são interpretações de homens partidaristas politicamente, ou sectaristas, porque estão só de um lado de uma denominação, eu boto para correr esse vídeo e vou para minha fonte, que é Deus e a palavra escrita de Deus. E o Espírito Santo nos revela. Você já se tem perguntado o significado desses dois versículos que acabamos de ler? Volto a ler, vamos frisar nesta ocasião. E agora
Vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Interessante que estes 2 versículos nos dão uma possibilidade aos que não sabemos. Fala o apóstolo como que sabemos. Provavelmente ele e outros apóstolos já tinham ensinado a verdade e o povo estava sabendo. Aquele povo daquela época em Tessalônica e as outras igrejas locais. Mas aqui ele nos dá uma possibilidade de descobrir os que não sabemos. E diz porque, em forma de resposta, diz porque não separado, senão junto, porque o mistério da iniquidade já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Está dizendo o apóstolo, vocês têm um elemento funcionando, manifestado no meio de vocês. Prestem atenção nesse acontecimento, nesse elemento que se move no meio de vocês. E quando vocês prestem atenção nesse movimento, vocês vão descobrir quem é que detém o anticristo. Aí está a resposta. Já começam a haver uma resposta, não? E existem diversas interpretações deste texto. E eu vou dar as 3 mais importantes que eu acho, não copiei de nenhum lugar, senão que eu lendo, ouvindo e meditando tantas vezes, estudando tantas vezes, já descobri que existem várias opções de pessoas que interpretam que esse que o detém ao anticristo é isto, ou é aquilo, ou é uma pessoa, ou é outra. Mas as 3 respostas mais comuns são estas, que é o Espírito Santo. Eu menciono 2 versículos, mas não vamos ler agora. João 16, 14, onde diz que ele revelará todas as coisas, o Espírito Santo. Tá? Então, o Espírito Santo é um. E Lucas 22, 14 ao 18, também em relação ao Espírito Santo. A segunda alternativa de quem é que está freando e impedindo que apareça o anticristo é a igreja em sua celestialidade e mistério. A igreja é mística. A igreja tem um lado espiritual, celestial, sobrenatural. A igreja é um fenômeno para o mundo e até para os congregantes e também para os membros do corpo de Cristo. É um mistério. Os membros do corpo de Cristo são os únicos que têm a revelação, porque estão no corpo comendo e bebendo Cristo, então estão recebendo a iluminação. Mas aquele que é simplesmente um congregante, ele vai passar 30, 50 anos na sua denominação e não vai saber quem está detendo o espírito, o anticristo. Não vai saber. Por quê? Porque isto se sabe por revelação. Está na Bíblia, está revelado, e por isso que citei 2 versículos, 2 partes da Bíblia, não? 3 ou 4 versículos. Então, a segunda alternativa é a igreja em sua celestialidade e mistério. Como podemos desvendar esse mistério se a igreja é quem detém o anticristo? A única maneira de podermos desvendar esse mistério, sendo parte da igreja verdadeira, não é lendo livros de Watchman Nee, não é lendo livros de Witness Lee, não é lendo livros de Madame Goujon, não é lendo livrinhos de Tito Berry, não. É tendo comunhão e desfrute.
do Cristo que nós pregamos. Se você lê muito, mas não tem comunhão, não tem comunhão, digo que a comunhão tem muito a ver com outra palavra do direito que usam os advogados, mancomunidade. Ou seja, a comunhão é uma mancomunidade que cada um de nós paga para termos lucro, para termos prosperidade, para termos glória, para termos paz, para termos paga nossa comida, no sentido literal, e paga também as despesas, as perdas, os prejuízos. Isso é mancomunidade. E isto é comunhão. A verdadeira comunhão é essa. Não aquela que vem uma pessoa e diz, eu não estou de acordo com isso. Eu não aceito injustiça. E começa a despotricar, dizemos em espanhol. Tá certo? Não. Isso não funciona na vida da igreja. Temos que buscar a comunhão. E temos que procurar entrar no Espírito para que possa haver essa comunhão e esse desfrute de Cristo, da riqueza de Cristo. Se ambas as coisas nós fazemos e desfrutamos, então estamos prestes a descobrir que passa que não vem o anticristo. Que muitos crentes dizem, não vejo a hora que venha de uma vez, assim nós vamos embora. Um pouco é uma fuga. E essa fuga não é saudável. Não é saudável. Porque Deus nos criou para estar aqui, para ser guerreiros aqui. Não para ir sentar lá e dizer, por fim, me trouxeste para cá, estou descansado agora na glória com Deus. Não, esse deixa para lá. Isso Deus vai dar na hora que Ele quer. E que Ele sabe que deve nos dar. Que deve dar. Porque Ele se propôs. Então, essa é a segunda alternativa. A primeira alternativa é que quem detém o anticristo é o Espírito Santo. E a segunda alternativa é a igreja na sua celestialidade e mistério. Essa igreja misteriosa, que até chamam de desigrejado. Bom, tem muito desigrejado mesmo, que não saíram das denominações e foram para o baile, foram para a comparsa, foram para o carnaval, foram para o pecado e se abandonaram. Esses são desigrejados, claro que sim. Mas nós não, porque nós nos congregamos como nunca antes e em torno a Cristo e nos basta e desfrutamos de Cristo como ninguém. Então somos os legítimos e genuínos igrejados. E uma terceira alternativa, que é a igreja em sua humanidade e cidadania terrena. A igreja na sua humanidade e cidadania terrena. Este é um ponto também muito interessante e que eu apoio, mas é muito difícil de conseguir-se. Muito difícil. Quando a gente fala em unidade local, nunca houve unidade local. Nunca. Porque sempre os próprios pastores, que são os líderes do rebanho de Cristo, que deviam ser exemplo, chutam ao irmão, ofendem ao irmão, atacam ao irmão na reunião de comunhão e de unidade de pastores. E desobedecem e afrontam, e se tem glória de homem, eles se sentem valer, e se não, eles sentem que são desprezados, menosprezados. Então, isso é muito difícil. Agora surgiu a visão de que, assim como Israel era uma nação reconhecida pela ONU, não tendo terreno fixo, era um monte de gente espalhada pelo mundo, mas é chamada nação de Israel. A igreja também pode ser
respeitada pela ONU como uma nação santa que é a igreja. Tudo bem, está dentro da palavra. E se nós vamos para o Antigo Testamento, nós vemos que Deus escolheu uma nação pecadora para ser dele. A pior nação de todas, a mais pobre, a mais miserável, a mais indigna e moralmente incorreta. Deus escolheu essa nação e a santificou para ele. Quanto mais Deus faria presença e honra em nós, se nos reunimos localmente e mundialmente como uma só igreja, a igreja cristã verdadeira, corpo de Cristo, mas havendo unidade verdadeira, porque o Vaticano também nos roubou essa visão. Nos roubou essa visão bíblica que é nossa. Era nós que devíamos ser respeitados e considerados pelo mundo uma nação santa. Mas o inimigo foi tão sutil que inventou o Estado de Israel, que não é o Israel da Bíblia. Inventou o Vaticano como igreja, que não é a igreja. E agora os evangélicos estão preocupados no mundo de fazer um reconhecimento na ONU de que a igreja cristã evangélica é o reino unido de Cristo no mundo e que tenha destaque mundial como uma nação mais reconhecida pela ONU, ou seja, por todos os países do mundo deverá ser reconhecida. Estão trabalhando nisso. Me convidaram, me falaram que eu sou o único no Brasil para formar parte desse evento, desse projeto. Eu não nego que é uma visão bíblica, que nos roubaram os católicos, que nos roubaram os falsos israelitas. E nós, verdadeira nação de Deus, andamos como forasteiros, perdidos na terra, divididos. Mas também Deus não nos vai dar essa honra se não começar por nós a comunhão da igreja verdadeira e nós mesmos não busquemos essa unidade. Para que Deus vai querer um monte de dividido com o nome de nação, de embaixada do Reino Unido de Cristo, que vai se chamar Embaixada do Reino Unido de Cristo? Para que Deus quer isso na ONU, com milhares de divididos e odiando-se entre eles, lá representando a Igreja de Cristo? Eu não vou. Eu não vou. Mesmo que me paguem tudo. Está tudo encaminhado para que os embaixadores por cada país, que no caso seria eu, no Brasil, tenham o avião pago, a comida paga, está tudo sendo encaminhado. Mas eu falei com a Doris e eu disse, se isso acontecer, eu não me nego, mas não vou me levar de um lado para outro. Eu vou continuar priorizando a igreja local. Amém. Eu vou continuar trabalhando pela igreja local. Porque sem igreja local, una, como é? Una, é deste lado, não? Una, sem igreja local, una, não existe igreja una mundial. Não existe, porque não há a igreja local una, unida. Mas é uma possibilidade, não? Então, passemos agora, depois de ver as alternativas de quem seria esse ou essa entidade, esse ente que impede o anticristo se manifestar. Eu mencionei o Espírito Santo, a igreja em sua celestialidade e mistério, ou a igreja em sua humanidade e cidadania terrena. Que de repente tenhamos uma identidade como nação santa reconhecida por outras nações.
Somos uma nação soberana. Eu viajaria com passaporte diplomático. Vocês, onde quer que iriam, levariam a credencial. Ah, você é da igreja. Tá, passa. Vocês não pecam. Vocês não mentem. Vocês não roubam. Pode passar. Pode entrar no nosso país. Então, um pouco distante da realidade essa possibilidade. Mas se acontecer, amém, porque pode ajudar aos que realmente vão ir ficando, porque também tenho conhecimento pela carta orgânica criada, que essa embaixada do Reino Unido de Cristo tem uma carta orgânica onde vai passar por um filtro as pessoas que vão ficar. Mas do jeito que a grande maioria de evangélico é hipócrita, fariseu, então fica difícil. Realmente, por esse lado, nós não assustamos ao anticristo. Não assustamos ao diabo. Não assustamos ao demônio. Eu digo de coração, porque é o que eu toda a minha vida tenho comprovado. Mas vejamos qual é o propósito. O propósito de deter ou reter. Vou explicar primeiro a diferença para depois seguir no propósito. Deter, poucas versões têm deter como esta, a Bíblia que eu li. Tem deter. E a maioria tem reter. São parecidas as palavras, mas são diferentes. Eu vou fazer bem simplesinha a interpretação de cada uma dessas palavras para vocês entenderem. Deter é impedir que se manifeste. E reter é você vai se manifestar quando eu queira. Então, reter é mais amplo, porque mostra a soberania de Deus. São duas palavras que estão implícitas no original, que pode ser traduzido de uma ou outra forma. Só que no nosso português e espanhol, que é igual está neste caso, reter revela a soberania de Deus. E deter revela a maldade do inimigo, que é tão cruel que tem que haver alguém ou algo que o detenha. Mas se nós detemos o inimigo, não será um pouco de egoísmo? Enquanto viva, eu detenho. Vou embora que se virem meus netos. Um pouco egoísta, não? Por isso que algumas versões usam deter e outras retém. E eu gosto das versões que diz que retém. Porque aqui não é retém, aqui é deter. Sim, detém. Retém. Aqui é retém, tá certo. Porque reter fala da soberania de Deus. Já expliquei a diferença da palavra no título. 3 formas de deter ou reter ao anticristo. Agora, antes de eu falar do propósito ainda, eu vou fazer uma pergunta para você. Para que queremos reter ao anticristo ou deter ao anticristo? Tem 2 possibilidades bíblicas só. Se você tem uma terceira, eu já aviso. É falsa doutrina. Não está na Bíblia. Tem 2 que estão na Bíblia. Nós devemos querer que esse ente que está detendo ou retendo ao anticristo permaneça retendo ou detendo ao anticristo para 2 coisas. Para salvar mais gente e para afirmar na fé os que estão em perigo de apostatar. Só. Por causa desses 2 tipos de pessoas, nós devemos desejar e ser parte daquele, desejar ser aquele que
que retém o anticristo, vou usar a palavra mais importante, que implica a soberania de Deus e autoridade. Devemos desejar ardentemente ser parte daquele ente que retém o anticristo, para que mais pessoas sejam salvas e para que os que já são salvos se afirmem na fé e não apostatem. Que eles tenham a oportunidade de mais disciplina de Deus, castigo, enfermidade, tudo isso, o que for, com tal de que eles possam se firmar na fé e partir com Cristo sem renegar de Cristo, ou sem apostatar da fé. Isso é muito importante. Para isso estamos nós, para reter o anticristo. Se eu quero reter o anticristo, porque eu já estou cansado, já quero descansar, então é muito egoísmo. E isso Deus não vai me conceder. Deus não vai me conceder. Porque tem pessoas que fazem pedidos, pastores, pessoas aparentemente consagradas, e que fazem pedidos extrafalários, grandiosos para Deus. Ó Deus, se o Senhor me der 10 anos mais de vida, eu vou criar um templo para ti. E Deus leva logo ele. Por que faz Deus isso? Porque Deus não está para fazer nosso plano. Deus está para fazer o plano dele. Amém. Ele é soberano e ele está executando o seu plano e vai executar até o final. Agora sim, vamos ver qual é o propósito de reter ao anticristo. Para a compleção do plano eterno de Deus. Deus nunca começa nada sem terminar. Deus sempre termina o que ele se propôs fazer. Sempre. E quando ele se propôs mudar a vida de Ezequias no Antigo Testamento, muitos neopentecostais dizem que Deus mudou de ideia. Deus não muda de ideia. Deus não há variação de ideia. Há variação de tempos e de métodos como ele executa o seu plano. Mas o seu plano é único, sua verdade é única. Ele não muda. E muitos dizem que Deus mudou de ideia. Os falsos profetas estão falando isso. Deus não mudou de ideia com Ezequias. Deus queria fazer ele arrumar sua casa, sua família que estava abandonada. E ele não entendia Deus. Então Deus mandou um profeta dizendo, olha que ele ia morrer. E daí ele se largou a chorar e clamou a Deus e disse, Deus, não pode, eu vou deixar minha família. Ah, tu agora lembrou da tua família? Tá, isso que eu queria. Segundo o estudo que eu fiz, os 15 anos que Deus deu para ele, e disse, volta e ordena a tua casa. Esses 15 anos ele usou, porque ele foi um governante muito bom, ele usou para fazer ruas enfeitadas, palácios, prédios públicos, praças públicas, lugares de lazer para o povo, plantação de árvores. Está tudo na Bíblia. Ele passou 15 anos sendo político, procurando ser o melhor político, descuidando a família. E Deus tem um só plano com a família, que é Deus, Ele próprio. E quando alguém da família está descuidando sua família, Deus vai colocar a pessoa em disciplina. Claro que sim. Por quê? Porque ela tem que ver que ela está aqui na Terra para cumprir uma missão, com os que estão de perto primeiro e com os que estão longe depois. Então, realmente, o propósito de Deus ao reter ao anticristo
um deles, o primeiro, é completar o plano eterno de Deus. Porque ele tem um plano particular com cada um de nós, e eterno, que é geral, e ele vai completar passo por passo, item por item do seu plano eterno, e só então ele vai sair da cena para dar lugar que apareça ao anticristo. E por que tanta maldade? Não é maldade de Deus. Ele sai da cena, é como que nos abandona e nos deixa em mãos do anticristo, se é que passemos essa temporada, ou os que vão passar. Será que Deus abandonou ele? Não. Deus está cumprindo o seu plano eterno. E ele tem que fazer justiça, castigando o que fez o mal e recompensando o que fez o bem. Nada escapa aos olhos de Deus. E Deus vai dar até reino para aqueles que são os melhores cristãos e que mais cumprem com a vontade de Deus. Então, Deus tem tudo planejado e ninguém vai alterar o plano de Deus. O segundo item, qual é o propósito de reter ao anticristo? É a identidade do evangelho único, que se perdeu. O cristianismo perdeu a identidade do evangelho único. O cristianismo perdeu. 90% ou mais deles estão pregando outros evangelhos, que não são o evangelho único de Jesus Cristo na Bíblia. Esse dia, um tal de apóstolo me retrucou e me disse: da onde saiu isso de evangelho único? Não tem evangelho único. Eu me agarrei da cabeça e disse: meu Deus, se o apóstolo fala isso, que fica para um membro que recém se converteu, com essa ideia tão louca, tão confusa, tão mentirosa, que não há um evangelho único. Claro que sim, porque o único que deu sua vida para nos salvar, nos perdoar e nos libertar, e nos santificar, e nos fazer igreja, foi Jesus Cristo. Então o evangelho também é único. E para que o mundo conheça esse evangelho único, tem que haver alguém que esteja freando a chegada do anticristo. E como eu sei que a maioria dos que desconhecem este evangelho único, eu sei também que o anticristo não vai aparecer tão logo, a menos que faça cada um de nós que pregamos o evangelho único muito veloz, como no Antigo Testamento diz que faz dos seus ministros, como diz, carros de fogo, que passam voando e queimando tudo que é palha. Se Deus quer nos transformar em algo misterioso assim, amém. Ele pode nos trasladar de uma cidade para outra e a Doris dizer: onde é que foi esse Tito? De repente, notícia: o Tito está no Paraguai. Deus pode inventar qualquer coisa. E de Deus eu não duvido nada. Ele inventa todos os dias o que ele quiser, porque ele tem que cumprir o seu plano eterno. Então, outra das coisas que ele precisa é que o evangelho seja pregado em todo o mundo, mas o evangelho dele, não qualquer evangelho. Estão mandando missionários para a África, para a Índia, para diferentes lugares, missionários sectários, chegam lá e os Estados Unidos paga e diz: olha, faz que toda a negrada lá vista tudo igualzinho e coloque gravatinha, vitradinho, eles vão se sentir no céu especial, algo muito especial, muito valorosos, e vão dizer: olha, como este evangelho é bom. E tiram foto e filmam e mandam para nós, e dizem: mande dinheiro para cá. Para que dinheiro? Não comprem esses trajes para a gurizada, deem comida, deem roupinha decente e acabou. Façam sua casa. Mas não, o evangelho falso faz isso. E tem muitas missões aqui no Brasil e em outros países que estão sustentadas por um evangelho falso. É cruel esta palavra, mas vai acontecer um castigo ainda em vida dessas pessoas.
É o que eu li no começo do capítulo 2, capítulo 1 de segunda carta aos Tessalonicenses. Terceiro ponto, qual é o propósito de que haja alguém retendo ao anticristo? Que mais cristãos queiram ser vencedores. Até agora, a Dori vive falando dos vencedores para todo mundo. Ninguém quer. Todo mundo está avisando, olha, não me fale mais disso. Eu não quero o vencedor. Está tão bom aqui. Basta com que eu seja salvo. A Ingrid também faz isso? Muitos podem ser vencedores e não sabem. Porque ensinaram para eles que vencedor é quem é fiel no dízimo, que é fiel no congregar, então já é vencedor. Isso não é igreja. Quarto, o outro propósito é mais oportunidade aos judeus. Está na Bíblia, Romanos capítulo 11. Diz que o Senhor vai dar oportunidade aos judeus a se arrependerem de ter rechaçado a Cristo. E quando se converta o último deles, vai voltar a ser a vez nossa de aparecermos. Então, por isso é que nós temos que esperar os nossos irmãos, temos que ter paciência e pregar para eles. E quinto, do item aqui, qual é o propósito de Deus ter algo ou alguém retendo o anticristo, é porque Cristo virá quando o Pai decida. Nem ele sabe, nem nós sabemos. Então, por essas razões, por esse propósito, que a vinda de Cristo vai ser sem aviso, é que nós precisamos ter alguém que nos ajude a reter o anticristo, a impedir que o anticristo chegue. Por quê? Porque isso pode ofuscar nossa mente e apagar nossa fé e nos perdermos. E para nós que somos fracos não nos perder, nós precisamos que a vinda de Cristo ninguém saiba, porque então nós estamos tranquilos, porque enquanto não seja revelado que Cristo está chegando, não precisamos ter medo do anticristo. O anticristo, virá antes, mas muitas tribulações e sofrimento sempre tocaram viver a igreja viver. Sempre. E não é diferente no dia de hoje. A tribulação de hoje é muito grande, talvez maior que a de nunca, a da igreja primitiva, talvez maior, mas tem uma diferença. Lá era a igreja que era perseguida, aqui são as denominações perseguidas. Então é diferente. Claro que de passagem sofremos aqueles que somos verdadeiros cristãos, sofremos nós também. Então, temos que esperar a vinda de Cristo. Quanto mais próximo estejamos da vinda de Cristo, sabemos que o anticristo pode aparecer com toda a sua crueldade. Mas nós já estamos a um passo de vencer ao próprio anticristo e Satanás e sermos promovidos à glória com o Senhor. Então, para terminar, o propósito de reter ao anticristo não lida com o pecado removido na cruz, nem com o diabo derrotado. O propósito do reter não lida com isso, lida com impedir o anticristo aparecer antes que se cumpra esses 5 itens que eu mencionei, e o principal é que, dois principais, é que se complete o plano eterno de Deus e que se pregue o verdadeiro evangelho em todo o mundo. Então, sendo assim, aí vai aparecer o anticristo. Mas esse propósito não tem nada a ver com o pecado que já foi removido no mundo, na cruz de Cristo. O mundo e o mundo religioso
fala de pecado. A enchente é pelo pecado. A tribulação é pelo pecado. É pelo governo que temos aqui, ou lá na China, ou na Europa. Viu que o governante subiu agora, então é esse o problema. Não. Todas as tribulações que estão acontecendo e vão acontecer não tem nada a ver com o pecado removido já por Cristo na cruz e o diabo derrotado. Não tem nada. Só tem tudo a ver com o plano eterno de Deus e o Evangelho. E que nós sejamos verdadeiros sacerdotes para ajudar as pessoas e verdadeiros evangelistas que levemos o verdadeiro Evangelho de Cristo para as pessoas. Tampouco este propósito tem algo a ver em poupar que os cristãos sofram. Não, porque sofrer o cristão é ganho. Sofrer o crente sapecado é perda. Mas o cristão verdadeiro, se você é cristão verdadeiro, louve a Deus que está sofrendo. Louve a Deus que persegue. Por quê? Porque nos faz bem. Nos multiplica a recompensa que vai vir de Deus. Amém? Amém. Terminando e respondendo à pergunta, a promessa do título. Claro, eu não dei a cópia para vocês, que é 3 formas de reter ao anticristo. 3 formas de reter. Eu creio nestas 3 formas. Eu escolhi as melhores e as que eu creio. Eu creio que quem retém o anticristo realmente é o Espírito Santo. E a igreja na sua celestialidade e mistério, em primeiro lugar, antes que a outra igreja. E também a igreja em sua humanidade e cidadania terrena. Ou seja, é muito mais valioso para nós sermos uma igreja de comunhão e de desfrute que uma igreja que apareça para o mundo localmente unida. Isso é secundário, mas é importante também. É parte do que retém o anticristo. Porque os governos maus precisam de manifestação de rua. Quando eles veem muita manifestação, é provável que possam ser detidos ou retidos. Nem sempre. Mas o anticristo precisa de uma igreja unida por localidades, não no papel, mundialmente, e na ONU, simplesmente. Tudo isso é válido, mas não é o principal. A unidade local é o terceiro ponto a terceira forma de nós retermos o anticristo. E a segunda é a igreja na sua celestialidade e mistério, desfrutando de Cristo e tendo uma comunhão íntegra, fiel, permanente, custe o que custar. Amém? Amém. Estão de acordo? Amém. Amém. Eu quero que uma por uma das irmãs aqui, ao meu lado, vocês duas, façam uma oração ou um testemunho a respeito desta palavra. Não a respeito de outra palavra, nem contando história minha ou dos outros. Não, simplesmente desta palavra. Eu gostaria que fizessem um testemunho ou uma oração também em torno a esta palavra. Amém? Podem fazer. Quando as pessoas já conhecem a palavra, elas começam a ficar seguras em si mesmas, e isso não é bom. Porque nós devemos estar seguros só no Senhor. E por isso que muitas vezes a gente, ao pregar o Evangelho para pessoas que já se acomodaram, é muito difícil. Nós temos que ter muita paciência e sermos tolerantes, talvez orar mais, dedicar mais tempo em oração para aquelas pessoas, porque elas precisam despertar, talvez não para salvação, mas para que muitos ainda sejam salvos, né? Pelo propósito de Deus de salvar mais pessoas, de
mais pessoas estarem comprometidas realmente só com Cristo e não com as coisas dessa terra, né? Então, as coisas da terra eu também amo, eu acho lindo tudo nessa terra, mas a gente sabe, a gente tem consciência que nós não vamos ficar aqui eternamente. Então, se Cristo voltar logo, melhor ainda, mas se Cristo não voltar, vamos com alegria continuar trilhando esse caminho, né? E andar vendo esse lar celestial, já vivendo aqui na terra, o reino de Deus, que é o nosso lar celestial, enquanto estivermos aqui. Mesmo sabendo que somos peregrinos e forasteiros, mas a certeza nossa está na eternidade, no lar eterno, e junto com Cristo. Essa seja a nossa alegria cada dia, né? Nós venhamos nos fortalecer cada vez mais só em Cristo, porque se vierem dias difíceis, a gente também tem força para lutar e vencer as maiores dificuldades, né? E amar aqueles que às vezes ninguém ama, né? Esse seja talvez o evangelho que precisa ser pregado. Nós amamos aqueles que estão desprezados, aqueles que estão bem, eles já estão se acomodando. Então, aqueles que realmente procuram a Cristo, e nós devemos achar. E Deus nos mostra, tenho certeza disso. Eu vou dizer para as irmãs que se a outra irmã escolhe orar, ela escolheu a melhor parte, porque eu não vou julgar a oração dela. Mas a fala da irmã aqui, eu vou acotar, vou acrescentar algo. Que nós temos o dever urgente e primordial, porque poucos têm tido a oportunidade, e talvez tiveram a oportunidade, mas não obedeceram e não conhecem o que é a vida da igreja, o desfrute de Cristo, o desfrute da palavra, e aquilo que a irmã dizia, se conformam com o que aprenderam, a sua teologia, a sua tradição, e acham que porque cumprem certos preceitos, certos mandamentos, certos ritos, certos costumes, já está tudo bem. Sim, essa é uma descrição certa, mas nós precisamos reagir. Como vamos reagir? Eu creio que nós precisamos, primeiro de tudo, aprender de cor o que é o Evangelho verdadeiro. E em segundo lugar, ou primeiro lugar, aprender de cor qual é o plano eterno de Deus. E em terceiro lugar, desfrutarmos destas duas verdades tão grandes. Desfrutarmos de verdade. Usar tempo para desfrutar disso dia e noite. E se isso fizermos, até deitado, por que não? Até sentado no banheiro, em todos lados podemos estar desfrutando de Cristo. Minhas orações no banheiro são teológicas, porque eu não falo qualquer coisa quando vou orar. Estou orando dentro da doutrina bíblica. E não estou falando coisas da minha cabeça e para meu bel prazer. Não. Então, a gente pode fazer isso e deveria fazer por um tempo. E quando formos a pregar, estaríamos tendo ousadia para enfrentar a pessoa, por amor, enfrentar essa pessoa e dizer: escuta aqui, me diz o que é o Evangelho para ti. Mas para isso, nós já temos aprendido, temos internalizado, estamos fortes e convencidos e seguros nessa visão, então vamos para frente. Daí perguntamos para a pessoa, e com respeito, com amor, com carinho, procurar levar essa pessoa a descobrir que ela está crendo num evangelho errado e que isso é perigoso para ela. Ela pode argumentar que a misericórdia de Deus, sim, a misericórdia de Deus existe, mas Deus não salva pela misericórdia.
Deus salva pela obediência à fé, a fé salvadora. Então, a misericórdia ele vai usar em último caso, que há uma pessoa marcada para a salvação e que está em perigo de apostasia ou de ir para o inferno e ela já tem caminhado um pouco com Deus e está aí se esforçando para sair do buraco, então vem Deus com sua misericórdia ou manda alguém resgatar, como dizem Judas 23 e 24, ou 22 e 23, diz que devemos acercar-nos a essa pessoa, mesmo que nos queime a roupa, e cuidando de não levar nenhuma contaminação dela, mas temos que ter a ousadia de arrancar essa pessoa. Então, nesse caso, quando vamos evangelizar e vemos que a situação é difícil, vamos ter ousadia. Então, casos em que a gente vai ter que me dizerem, talvez me dizerem, meu filho está no presídio, e um presídio num lugar perigosíssimo, e eu vou ter que pedir permissão e entrar lá para arrancar aquela pessoa da prisão espiritual, em primeiro lugar, e correndo perigo. Então, qualquer outro exemplo seria, não? Então, quando Deus nos dá a autoridade e ousadia, temos que botar em funcionamento isso, porque tem muitos que não estão numa situação extrema de perigo, como ser nossos filhos, que são congregantes, que tocam na música, que pregam, que ajudam nas denominações. Eles não são totalmente perdidos. Eles estão ali por confusão, pela confusão que existe, a Babilônia, não? Mas quando nós tenhamos chegou a hora de ter a ousadia de falar para eles, então vamos falar com autoridade. E sabe o que? Quando é Deus que fala por nossa boca com autoridade, as pessoas obedecem. Amém. Eu tenho visto muitos casos assim. Eu digo, meu Deus, que tremendo. Eu não pensava que eu podia estar, digamos assim, como disse o Watchman daquela mulher que gastou todo o seu perfume para lavar os pés de Cristo, enxugar os cabelos de Cristo. Ele usa a palavra desperdiçou tudo. Toda a sua riqueza desperdiçou em Cristo. Bom, e eu, muitas vezes na minha vida ministerial, eu disse, meu Deus, como eu fui desperdiçar isso sem saber que estava em mim, sem saber que eu tinha esse perfume. E as pessoas perceberam e foram salvas, foram libertas. Por quê? Porque quando a gente cresce na obediência, chega uma hora que a gente tem autoridade. E para isso eu aconselho que aprendam de memória esses dois pontos principalmente. Os outros podem ver no folheto quando imprimam para vocês. Podem também cuidar e zelar pelos outros 3 pontos, porque são 5. O propósito de reter. E os 2 primeiros, os principais, são o plano eterno de Deus e o Evangelho.